Nós estamos reunidos nessa manhã em escola dominical, você também que tem acompanhado pela internet, você é muito bem-vindo. E hoje vamos aqui pensar um pouco sobre o que significa a glória de Deus, não é? A Bíblia nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus. Olha lá, abra lá em 1 Coríntios 10, 31. Vamos logo de início já ler esse texto que é tão conhecido. E nós vamos meditar um pouco sobre ele, buscar aplicá-lo à nossa vida diária. Como viver para a glória de Deus no dia a dia, afinal de contas? Muito se fala sobre a glória de Deus, mas o que é isso? O que significa isso em nossa vida prática? Tudo para a glória de Deus é o título aqui da nossa lição. Nós estamos na 7ª aula dessa revista, A Vida no Presente Século, que tem por fim justamente aplicar a doutrina à nossa vida diária, de maneira prática, não é? O cristianismo, ele tem que ser muito mais do que um corpo de doutrinas sistematizadas. Ele tem que ser um estilo de vida. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que é muito influente na teologia reformada, a gente bebe muito nele, um servo de Deus. Ele tem um livro chamado Calvinismo, eu recomendo a todos, Calvinismo, do Abraham Kuyper. E ele vai deixar muito claro isso, exatamente isso, que ser cristão é ter um estilo de vida cristão. Vai muito além da gente entender de teologia, da gente gostar de estudar a Bíblia. Não, o calvinista, ele tem um estilo de vida cristão. A palavra de Deus tem que ser vista na forma como vivemos no nosso dia a dia. Isso é fundamental para nos diferenciar, por exemplo, dos antinomianos, que são aqueles que dizem: não, Cristo me salvou, eu já estou salvo, eu posso viver de qualquer forma. Negativo. Isso não é o cristianismo vivo, bíblico, que o Senhor deixou para a sua igreja. 1 Coríntios 10, 31, nós lemos assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Está vendo? Como é que você tem que viver? Fazei tudo para a glória de Deus. Vivei, se empenhar em viver para a glória de Deus. É isso que a gente vai pensar aqui. Como é que eu faço isso no dia a dia? Olha os objetivos da lição. Entender o que significa viver para a glória de Deus no seu dia a dia. E deixar a glória de Deus moldar o nosso estilo de vida diário. Olha, irmãos, isso demanda muita luta, viu? Isso demanda vida consciente a cada dia. É aquele despertar sabendo: Senhor, me ajuda hoje a viver para a Tua glória. Deus vai operar pelo poder dEle na tua vida, e Ele vai te conduzir a fazer isso. Mas isso demanda, de fato, a gente vai ver algumas coisas aqui muito importantes. Divisão do estudo, muito simples. Uma introdução, definindo glória. O que é glória? Nós cantamos o Salmo 150 aqui, essa doxologia, não é? O que é glória? O fundamento das Escrituras, a gente vai ver que é a glória de Deus, a prática da doutrina da glória de Deus, conclusão e aplicações. Tema central da aula: buscar a glória de Deus na família, na igreja, no trabalho, na cultura. Isso é o dever diário na vida dos crentes. Então, um crente verdadeiro, meu irmão, um cristão que foi alcançado pela graça de Deus, nasceu de novo, foi eleito para isso na eternidade, o Espírito Santo vai levá-lo a viver para a glória de Deus. Veja, isso não é perfeccionismo. Nós não defendemos perfeccionismo, não dá. A presença do pecado em nós impede isso. Mas outra coisa é a gente viver de maneira leviana, desleixada, relaxada, diante daquilo que Deus tem revelado a nós, aqui na sua igreja, nos instruído em sua palavra. Isso é muito diferente. Não. Aquele que tem o Espírito de Deus não toma a graça de Deus como algo barato, algo que não tem poder. Porque o Deus que justifica, a gente sempre diz, é o Deus que santifica. Então você vai ser conduzido a levar a tua mente, o teu coração, tuas emoções, a tua conduta a glorificar a Deus. Tem receita de bolo? É para todo mundo igual? De jeito nenhum. Deus vai trabalhar respeitando as limitações de cada filho dele. Ele vai trabalhar devagarzinho,
um tijolinho por dia, ele vai construindo isso. Um caráter, o caráter de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós. E Cristo viveu aqui os seus dias para a glória de Deus, para a glória do Pai, o tempo todo. A palavra do Pai era o alimento do Senhor. Ele vivia dizendo isso. Fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Eu te glorifiquei na terra, ele diz lá em João capítulo 18. Revelando a tua palavra àqueles que me deste. Agora glorifica, meu Pai, com a glória que eu tive antes de tudo existir. Um texto que defende até a eternidade e a divindade de Jesus. Lá em João 17. Vamos para uma introdução. Olha que legal. Vamos lembrar dos 5 solas da Reforma Protestante, não é? Os lemas que ditaram ali a Reforma do século XVI. Os reformadores cunharam o seguinte: primeiro, sola escritura, essa palavra no latim. Quer dizer, a fonte do conhecimento religioso não é o coração do homem, não é a mente humana, é a escritura. A Igreja da Idade Média estava cheia disso, de conhecimento humano. Os reformadores disseram, não, vamos voltar para a Bíblia. Em segundo lugar, só a fé, sola fide, ou seja, Deus justifica o homem não pelas suas obras, mas pela fé em Cristo, e isso por graça, sola gratia. A fonte da justificação é a graça de Deus, é o amor de Deus pelo povo que ele elegeu para salvar, e uma graça que é pela fé em Cristo. Então, solos Cristos é a base da justificação, é a obra perfeita que Cristo entregou ao Pai, pela satisfação da culpa de todos os nossos pecados. E tudo isso redunda em quê? Só lhe deu glória. A glória é somente para Deus. Deus traçou na eternidade este plano de redenção pela fé em Cristo, para que Ele fosse glorificado. Isso é o que a Bíblia ensina, irmãos. Todas as coisas são para a glória de Deus. Então, tem gente que às vezes, já me questionaram mais de uma vez sobre o seguinte: pastor, a impressão que eu tenho é que a gente faz parte de um teatro de Deus. Deus sabia do pecado, o pecado não pegou Deus de surpresa, Deus determina todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Ora, por que Deus faz assim? Sabe para que Ele faz assim? A resposta bíblica é para a glória dEle, que nós não compreendemos plenamente. Nós não sabemos, mas Deus arquitetou todas as coisas na eternidade para a sua própria glória. Essa é a melhor resposta que você pode dar, e você já encerra a discussão. Não adianta a gente tentar entender como é que Deus vai receber glória num pecador convertido. Como é que Deus recebe glória convertendo um pecador na infância, enquanto o outro Ele permite, como o ladrão da cruz, que viva uma vida devassa até o final? Deus vai receber glória. Como é que Deus vai receber glória na justiça final aplicada sobre o ímpio? Deus vai receber glória. Como é que Deus vai receber glória diante daquele que você está orando e está pregando e ele parece um poste diante de você? Deus vai receber glória. É assim. Como é que Deus vai receber glória na vida daquele ímpio, incrédulo que morre praguejando Deus? Deus vai receber glória. Não tente explicar esses meandros. Entende isso? Deus vai receber a glória. Ele fez todas as coisas para a glória dele. Os reformadores ali, conduzidos pelo Senhor, nós cremos que a reforma protestante do século XVI foi um avivamento, porque a igreja estava em um período de trevas espirituais. Estava mergulhada num humanismo, num relativismo, na esbórnia, e Deus então levantou aquelas pessoas para trazer a Bíblia, para trazer esse avivamento de volta, e eles entenderam que tudo isso redunda na glória de Deus. Isso é importante a gente guardar. Veja bem, qual deve ser seu propósito de vida? O que você acha? Glorificar a Deus. Não é? 1 Coríntios 10, 31. O Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é o que a Patrícia falou: glorificar a Deus. E aí, alegrar-se nele para sempre. Meus amados, quanto mais a gente vive para a glória de Deus, mais Ele vai nos tornar satisfeitos. Isso é algo poderoso. Poderoso. Tem muito cristão
cabisbaixo, batido pela vida, o tempo todo desanimado, reclamão, o tempo todo, nem parece crente. Por quê? Porque você vai ver a vida dessa pessoa, está muito longe de buscar viver para a glória de Deus. Está muito longe. Novamente, hein? Não é perfeccionismo, mas é luta na dependência do Espírito para ser alguém mais conforme a imagem de Cristo cada dia. Sabe? Aquele desejo de acordar e falar: Senhor, me ajuda a ser melhor hoje. Tem muita gente que não está nem aí para isso. Está vivendo, batido pela vida, porque não se alegra. Paulo, lá em Romanos 11:36, depois que ele termina de pensar na doutrina da justificação, nós estamos chegando nesse texto aqui nos sermões. Olha o que ele diz, o último versículo do capítulo 11, a partir do capítulo 12, o livro de Romanos dobra, vira a página, agora ele vai aplicar na vida da igreja o que ele falou nos 11 capítulos iniciais. Não é à toa que o último versículo do capítulo 11 diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Está vendo aí? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo termina o capítulo 11 de Romanos dando glória a Deus pela justificação da fé em Cristo Jesus para a salvação, o que ele expôs a judeus e gentios da igreja de Roma nos 11 primeiros capítulos. Agora, é fácil viver para a glória de Deus, irmãos, tendo o pecado habitando em nós, tendo um mundo que nos chama a pecar o tempo todo? Irmãos, não seja inocente, viu? O pecado é gostoso, a tentação é gostosa. Se o pecado não fosse gostoso, a gente não pecava. É que o pecado nos dá saídas confortáveis de tantas coisas. Então, às vezes, para não enfrentar a verdade, a gente mente, porque é difícil enfrentar a verdade muitas vezes. Às vezes, para não demandar um esforço muito grande em um trabalho exaustivo, muitos se doam a trabalhos ilegais e imorais. E por aí vai. É terrível. Viver para a glória de Deus é um despertamento espiritual a cada dia. A gente vai ver. É um querer. Senhor, me ajuda a viver um pouco mais para a tua glória hoje. Na dependência de Deus. Daí a importância de sermos cheios da palavra, sermos fortalecidos na vida com Deus, aqui na comunhão, na igreja. A igreja é uma bênção, é imprescindível. Não dá para ser crente sem vida de igreja. E não é fácil viver por conta disso aí, porque nós temos inato, nasce com nós, um desejo por autonomia. Não foi isso que Satanás instigou no coração de Adão e Eva? Não dependa de Deus não, rapaz. Pode desobedecer e comer daquela árvore, porque vocês vão ter o conhecimento de Deus em vocês. Vocês não precisam caminhar na dependência de Deus. Sejam autônomos. A palavra autônomos, o nomos ali do nomia é a lei, e o auto sou eu. Então eu sou a minha lei. Autonomia é isso. Eu faço a minha lei. Eu sou autônomo. Eu faço o meu jeito e a minha lei. Esse é o problema nosso, que nos leva a vivermos, para a nossa autoglorificação muitas vezes, não para a glória de Deus. Irmãos, o negócio é tão sutil que é inconsciente isso. Muitas vezes você está caminhando de um jeito, você está buscando a tua glória, e você nem percebe. Isso é um problemão. Por isso que tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque aí o Espírito vai te dando cada vez mais, você vai ficando mais... Você vai tendo discernimento diante dessa busca por uma glória própria e não pela glória de Deus. Sabe, você está andando num caminho e o Senhor falou: opa, para aí, dê meia volta e volte, porque esse caminho aí está buscando a tua própria glória, meu filho. É isso. E eu tenho visto isso no ministério. Empoderamento. Rita, o que é buscar empoderamento humano? Se não, pode chamar do que quiser, meu caro, mas você está buscando a tua glória. Você está buscando um poder teu para você derrubar barreiras. Aleluia, eu meto o pé em tudo. Ninguém para diante de mim. Está vendo o pronome na primeira pessoa? Eu, mim, e vai, e vai. Vamos definir glória? Vamos pensar um pouco, É legal isso aqui. A palavra para glória lá no hebraico é kabod, kabod. E o sentido dela é muito interessante. Lá no Antigo Testamento, quando você vê glória, a palavra é kabod. É o sentido de peso.
um sentido de peso, um sentido de esplendor. Isso que significa essa glória lá no hebraico, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no grego, a palavra é doxa. A gente viu aqui o Salmo 150, os tradutores deram doxologia, ou seja, é um hino de glória ao Senhor, para revelar o quê? A dignidade desse Deus, para trazer honra a esse Deus. Isso é a palavra glória no grego, no Novo Testamento, essa doxa, né, da onde vem doxologia. Isaías, ele percebeu isso. Quando ele tem aquela visão de Deus no seu trono, lá em Isaías 6:3 ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Perceba a dignidade, percebe aí o peso que Isaías está dando para Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele desbarata nações, Ele é que vence os inimigos do povo. Por isso Ele é santo, santo e santo. Olha o esplendor, olha o peso de Deus. E aí vem, toda a terra está cheia da sua glória. Vocês conseguem perceber aqui essa aplicação dessas duas palavras, o kabod e o doxa, no esplendor de Deus, na dignidade de Deus, em encher toda a terra com a sua glória, porque não há nada nem ninguém que possa lhe resistir. Dá para perceber isso nessa visão que Isaías teve de Deus. Senhor, Tu és santo, santo e santo, Tu és o Senhor dos exércitos, é o Senhor que enche a terra com a Tua glória, com os Teus atributos, nós vamos ver, com a Tua bondade, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. O Isaías está pensando: Senhor, eu olho para os inimigos diante de Ti. O que são eles? O que são as nações diante de Ti? São como um pingo d'água num balde. O que é um pingo d'água num balde? Numa caixa d'água de 20 mil litros. Não é nada, né? Um grão de areia na praia. Você pega um grão de areia e põe no dedo. O que é isso aqui? Diante de Deus? Não é nada. Então perceba aqui, a gente já começa a pensar na glória como essa manifestação de Deus pelos seus atributos em todas as coisas. Você acordou hoje e veio para cá por causa da glória de Deus. Se você retornar para o culto à noite, é por causa da glória de Deus. Se você começar o teu trabalho amanhã, é por causa da glória de Deus. E por aí vai. A fé veio ao teu coração por conta da glória de Deus. A bondade e a misericórdia dele permitiu isso. Como percebemos a glória de Deus no mundo? Como é que a gente vê de maneira concreta, prática? Veja, a criação manifesta a glória de Deus. O Salmo 19 está lá, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Então a criação mostra isso. É por isso que lá em Romanos 1:20, Paulo, ele vai dizer assim, olhando para a rejeição dos gentios de Deus. Onde é que Deus se manifestou na vida do gentio, pastor? O gentio não conhece a palavra muitas vezes, mas sabe que Paulo vai dizer ali, palavra inspirada, que Deus revelou o seu poder, a sua divindade, muitos dos seus atributos nas coisas que foram criadas, na consciência do homem, que é para que ele se torne indesculpável no dia do juízo, em dizer assim, Senhor, mas eu não te conheci. Não, eu estava presente em tudo que eu criei, o meu poder. Olha Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, aqui irmãos, a sua glória, você pode trocar, claramente se reconhecem, olha o termo, olha o advérbio, não estão obscuros, não estão escondidos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, esses tais homens são os gentios que não veem isso e não dão glória a Deus a partir da criação. São por isso indesculpáveis. E olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E Paulo vai continuar dizendo, eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Eles botaram um ídolo ali. Deus manifesta a sua glória na criação. Mas a lei do Senhor, em segundo lugar, expressa a sua glória. Olha o Salmo 19, versículos 7 e 9.
olha que declaração estupenda essa aqui do salmista. Salmo 19, versículos 7 e 9. Olha como a lei de Deus manifesta a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Você prestou atenção quantas vezes fala do Senhor? Do Senhor. Ou seja, é uma lei que pertence ao Senhor. É uma glória, é uma vontade que é do Senhor. E o que faz? O que ela faz? Ela é perfeita, ela restaura a alma, ela é fiel, ela dá sabedoria, ela é reta, justa, ela alegra o coração, ela é pura, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre, ela é verdadeira. Está vendo aí? A lei do Senhor revelando a glória de Deus, revelando atributos desse Deus que deu a lei. E o Filho de Deus, em terceiro lugar, ele é a glória de Deus, porque ele é Deus encarnado, e ele declara a glória de Deus. Lá em João 1,14, olha o que João diz. João, que caminhou diante da glória de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, cheio de graça e de verdade. Agora, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória como do Deus Filho encarnado. Então, irmãos, pensando em tudo isso, a criação, a lei de Deus, o Filho de Deus revelando a glória de Deus, a gente pode dizer o seguinte: a glória de Deus, nós estamos definindo, tentando entender um pouco, ela é revelada na manifestação dos seus atributos, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua ira contra o pecado, do seu governo soberano sobre tudo e todos. A gente vê isso, por exemplo, Deus revelando a sua glória ao manifestar quem Ele é e o que Ele faz. Lá no Salmo 68, olha o Salmo 68, versículos 34 e 35. Olha que interessante. Aqui, o salmista vai dizer, versículos 34 e 35. Olha o que ele diz. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Então está aqui, nesse mundo, e está no espaço celeste, no vasto do cosmo. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Como é que a gente pode ver de maneira concreta a glória de Deus aqui nesses dois versículos? Onde é que o povo via a glória do Deus de Israel aqui? Deus manifestando o que na vida da nação e do povo? Conduzindo, protegendo, dando a vitória. Olha o que diz o versículo 35. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel. A glória de Deus é vista no povo. Quando? Agora o versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. A presença dele aqui. Ó Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Aqui, irmãos, a gente vê a glória de Deus na força e no poder que Deus dava ao povo, na vitória contra os inimigos. Então o povo era levado a glorificar a Deus, a louvar a Deus depois. Pegaram isso aqui? Essa glória de Deus sendo vista de maneira concreta no que Deus fazia pelo povo dele. Deus é glorificado na tua vida quando você reflete na tua vida os princípios e valores da palavra de Deus, os atributos de Deus. Deus é glorificado na tua vida, como Ele era glorificado na vida do povo aqui. Glorificar a Deus é reconhecer a sua glória manifestada na criação, na vida humana, na palavra, na pessoa e na obra de Jesus Cristo para a redenção do seu povo.
Como que as pessoas podem glorificar a Deus? Como que as pessoas podem glorificar a Deus? O que você acha? Até aqui o que a gente falou. Reconhecendo que há um Deus que é grande, que é santo, sobre a terra, sobre tudo e todos. E é preciso responder, elas precisam reconhecer a glória de Deus na criação, na excelência da palavra e na pessoa e na obra de Cristo. E responder a isso, com temor e tremor. Então, desde a criação, não existiu, e mesmo hoje, eu estava vendo o pastor Manuel Teodoro, falando que existem 7 mil povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Há pessoas que dizem que tem mais ainda que isso. Sim. Então, mas mesmo esses povos, mesmo vamos falar assim, uma vez desde a criação. Sim. Não há nenhum, alguém que possa não ter visto, pode até não ter reconhecido, mas a glória de Deus é manifesta desde a criação. Então não há, lógico que a palavra tem que ser pregada até os confins da terra, mas não há ninguém que não possa se achar justificado. Eu não ouvi falar, eu não ouvi, na verdade. Somos todos injustificados. Então não temos argumento para justificar que a terra está cheia da vontade de Deus, a criação, a obra. Tudo. Romanos 1:20. Romanos capítulo 1, versículo 20, que a gente leu. Deus deixou a sua digital, a sua glória em toda a criação, que é para deixar o homem indesculpável diante dele. Paulo ali naquela porção, ele está falando para gentil, gente que não conhecia a revelação de Deus. Depois ele vai falar para o judeu, em Romanos. Mas no início ele está falando para os gentios. E ele está dizendo, vocês serão indesculpáveis diante de Deus, por não ter reconhecido que há um Deus glorioso, que criou todas as coisas. Agora é claro, irmãos, cada um vai ser julgado na medida do seu conhecimento, porque a quem muito dá, muito será cobrado. Então, é o que eu sempre digo, fazer parte de uma igreja cristã, bíblica, é algo muito sério, porque Deus está te enchendo do conhecimento dele, e Ele está esperando uma resposta nossa, de serviço, de obediência e de gratidão. Agora, aqueles que não estão aqui e nunca vão fazer parte de uma igreja, e nunca vão ter a Bíblia pregada a eles serão julgados na medida do conhecimento deles, conhecimento que Deus deixou aonde para eles? Na criação e na consciência deles. Porque você vai visitar um povo animista no meio da floresta, ele tem os rituais para pacificar a ira das divindades, ele tem essa consciência de que há Deus, só que ele troca Deus por um ídolo. Então ele vai lá ficar com medo do tigre, do crocodilo, aí você tem lá o jacaré do Nilo, aí você tem várias divindades, que são colocadas no lugar de Deus. Mas isso mostra o quê? Prova o quê? De que a ideia de Deus está lá. A pessoa nasce com isso. O certo e o errado, o bom costume. Você não precisa ensinar o mandamento que você não deve matar alguém, todo mundo sabe. Da onde vem essa crença? Não posso matar. A menos que a pessoa tenha um desequilíbrio, seja um psicopata, que é insensível ao amor, não tem amor, não é? Tem prazer em tirar a vida de outra pessoa, isso é um outro problema. Mas, naturalmente, todo mundo sabe que pegar o lápis do companheirinho é errado, que mentir é errado, e por aí vai. Não precisa ensinar os mandamentos. Por quê? Porque Deus gravou isso aí no coração de toda pessoa que foi criada à imagem dele. Todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus. O pior traste que já existiu, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Deu para... Isaías, diante da glória de Deus, temeu por ser homem de lábios impuros. A gente vê em Isaías capítulo 6. Ele respondeu com temor. Moisés, diante do tabernáculo, e os sacerdotes do templo de Salomão, na consagração do templo. Então, finalzinho do livro ali de Êxodo, está pronto o tabernáculo.
a glória de Deus enche o tabernáculo como uma nuvem. Salomão termina a construção do templo, a glória de Deus enche o templo. E eles entraram lá, opa, vamos entrar. Não ousaram entrar, porque eles estavam diante da glória de Deus. Na transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus, a glória de Jesus. E foi interessante porque depois uma nuvem tomou conta do local e se ouviu uma voz, não é? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, a ele ouvi. Diz o texto lá, e eles ficaram tomados de medo, de temor, porque nós estamos na presença da glória de Deus. Então, assim, para dizer que a gente tem que responder à glória de Deus com temor e tremor, porque ela é o fundamento das Escrituras, meus amados. Lá em Números 14, 21, olha o que a gente lê: toda a terra se encherá da glória do Senhor. Eu vou ler lá, Números 14, 21. A gente lê assim, Moisés está intercedendo pelo povo, né? E Deus vai dizer assim: tudo bem, Moisés, eu vou perdoar esse povo aí. Está falando aqui daquele episódio dos espias de Jericó. Moisés manda 12. 10 são incrédulos. Não, tem gigante lá, não vai dar para derrubar aquele povo não. Josué e Caleb, confiados no Senhor, ficam firmes. E ali Deus diz, traz a punição, né? Eles vão caminhar, cada dia que eles ficaram lá, 40 dias, vai ser um ano que eles vão caminhar. Então, daquela geração de 20 anos para cima, do censo que havia sido feito do povo, que saiu de lá e que foi tomado pela incredulidade dos 10 espias, eles não entrarão em Canaã. Mas os filhos que eles disseram que iam ser por presa dos inimigos, esses sim, vão entrar em Canaã. Aqueles que têm menos de 20 anos. Também, e os dois, claro, que ficaram com o Senhor. E daí a gente lê lá, Deus então vai dizer, irmãos, ali em Números 14, 20: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Eu vou perdoar esses aí. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. E aí ele vai falar: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, está vendo a glória ligada com o que Deus fez? A glória de Deus sendo manifestada nos prodígios que Deus fez, ao libertar o povo do Egito, ao conduzir esse povo pelo deserto, ao levar esse povo até Canaã, uma dádiva de Deus para o povo. Eles não conquistaram aquilo, foi dado por Deus. Isso era a expressão da glória de Deus para o seu povo. Quem era Deus? Deus era alguém para Josué e Caleb, mas não era para os outros 10 espias. Esse era um outro Deus. Deus era poderoso para Josué e Caleb, mas não para os outros 10 espias. Isso era a expressão da glória de Deus ali. E o autor diz assim, abre aspas: a finalidade da história e da criação de todas as coisas está expressa neste versículo: a glória do Senhor enchendo toda a terra. Deus está trabalhando para isso. Ele está remindo um povo, a igreja, para que a glória dele volte a ser revelada em vidas transformadas. Ele está punindo também, está manifestando juízos temporais, manifestando a sua glória na sua ira contra o pecado. Porque a ira de Deus, ela não é como a nossa. A gente lê a ira de Deus na Bíblia e a gente humaniza. Irmãos, isso é terrível. A gente tem que tomar cuidado para não humanizar Deus. A ira de Deus é a sua retribuição santa contra o pecado, contra a desobediência do homem que quebra a sua lei e mancha a sua santidade. Nós não. Nós somos irados, mas nós somos tendenciosos. A nossa ira tem outro nome, né? Vingança. A nossa ira muitas vezes é isso, é para você. Eu não levo desafio para casa. Orgulho, soberba às vezes escondida. Então não, eu massacro, eu piso, eu oprimo, que eu sou o cara. Isso não é a ira de Deus, irmãos, porque Deus é santo. E a ira dele contra o mal é a sua justa resposta, santa. Então até a ira de Deus contra o mal, os juízos temporais de Deus aqui, revela a sua glória. Será vista de maneira cabal na volta do Senhor. Os ímpios, olha que interessante isso aqui. Os ímpios não veem sentido nisso. No quê? Em dar glórias a um Deus único.
Sabe por quê? Porque eles são idólatras. Lembra de Romanos 1:20? Porque eles cultuam muitas divindades. Então eles não vêem sentido em separar um único Deus majestoso e soberano, como é revelado na Escritura, aquele que foi visto em Cristo. Os ímpios acham uma loucura isso. A gente viver para a glória de um único Deus, porque a idolatria faz com que eles percam essa percepção de que há um Deus. Porque eles são idólatras mesmo. Eles buscam a sua autoglorificação. Isso aí de fato afeta, né, o entendimento deles de que há um Deus digno de glória. Há só um Deus. Olha que afirmação poderosa essa. Há só um Deus. Quem consegue captar o sentido disso? Só o crente. Entendeu isso? Por isso que a glória de Deus cresce diante de nós. A nossa responsabilidade em conhecê-lo e em viver para a glória dele. O ímpio não tem nada disso. Você está falando da glória de um Deus para ele está pensando na lista do mercado. Por que o homem ímpio não consegue dar glória a Deus? A idolatria. Deus é singular, como revelado na criação, na consciência humana, na Escritura e em Cristo, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses 1,15. É Jesus. Jesus diz para Filipe ali em determinado momento: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Filipe, você está dizendo que você quer conhecer o Pai? Olha para mim. Jesus não está confundindo as pessoas. Não. Deus se manifesta em 3 pessoas, um Deus só. Jesus não está confundindo as pessoas. Ele está dizendo da essência dele. Filipe, eu sou feito do Pai. O Pai é feito... Nós somos todos a mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo. O escritor aos Hebreus diz: há uma consubstancialidade. Há a mesma substância, porque é um Deus só, não é? Agora, se revela em 3 pessoas. É o mistério da Trindade. Esse Deus é infinito, eterno e imutável em toda a sua perfeição. Mas o ímpio, ele não vê isso. Ele não está acostumado a adorar um Deus. Então, o maior bem que pode proceder de uma criação finita, de fato, é a glorificação do seu Criador. É o maior bem. A Bíblia, ela está cheia de expressões da glória de Deus. Eu vou ler alguns textos aqui para você, tá bom? Salmo 148, 13. A gente lê assim: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Romanos 16, 27. Olha como Paulo encerra o livro. Romanos 16, 27. O último versículo: ao Deus único e sábio seja dada glória. Por quê? Porque Ele é único. Por meio de Jesus Cristo. Não tem outra forma de dar glória a Deus, senão por meio do Filho. Pelos séculos dos séculos. Amém. Quem não vive por meio de Cristo, não vive para a glória de Deus. Acabou. Na Bíblia é isso. E isso é tremendo, meus irmãos. Porque às vezes a gente acha um ímpio mais justo do que um crente que às vezes está lutando contra um pecado. Às vezes você aponta o dedo para o teu irmão falando: você é um perverso. E ele está lutando contra o pecado. Tem que respeitar o processo de santificação dele. E a gente diz: esse ímpio aqui que não tem nada a ver com Cristo, esse aqui é meu amigo. Que é isso? Esse ímpio não vive para a glória de Deus. Ele não confia em Jesus Cristo como Salvador dele. Segundo a Bíblia, não. Segundo o humanismo, sim. Segundo a Bíblia, não. Olha 1 Timóteo 1,17. Olha só o que Paulo diz aqui. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha Judas, o meio-irmão de Jesus. Só tem um capítulo, né? Judas, versículos 24 e 25. Olha como o meio-irmão de Jesus termina a sua carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, olha, mediante Jesus Cristo, que é Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora
e por todos os séculos. Amém. Percebe como a Bíblia vai dando glória a Deus o tempo todo? Como o fundamento da Bíblia e do plano de salvação de Deus na vida do povo é a glória de Deus, que vem da eternidade e vai para a eternidade, se a gente pode dizer assim, porque a eternidade não tem tempo, né? Que é eterno. Olha que coisa linda isso. E Apocalipse, irmãos? Não podia deixar de ler, né? Versículo de lá. Apocalipse 15, 3 e 4. Ali os remidos, entoando um cântico, louvando e glorificando a Deus. 15, 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Percebe aqui, ó, que Deus é grande e admirável pelo que Ele faz, pelas tuas obras, pelos teus caminhos, o jeito que o Senhor lida com as coisas, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Até o ímpio fará isso. No dia da consumação final, todo joelho se dobrará naquele dia, e toda língua, até a do ímpio, confessará que, de fato, o ímpio dirá assim: de fato, Jesus é Senhor. Sabe quando, depois que Jesus é crucificado, não tem uns soldados que falam verdadeiramente: este era pelo que aconteceu ali. Aí eles viram. Depois, a Bíblia não diz se eles se converteram ou não, mas o ponto é, depois de todo aquele poder demonstrado na cruz, aqueles ímpios se dobraram. Eles tinham crucificado Jesus, mas aí eles se dobraram. No dia do juízo, todo joelho de ímpio e de crente se dobrará. Do ímpio, lamentar, vai se lamentar, e do crente, para a glória de Deus. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos hoje na vida de muitos, e eles disseram não, e de maneira cabal no dia da consumação, no dia do juízo. Aí acabou, julgamento. Porque os crentes conseguem viver e dar glória a Deus em razão da misericórdia de Deus, irmãos. Não é porque a gente é bom, não. Olha 1 Timóteo, ali em 1 Timóteo, ó, 1 Timóteo é capítulo 1, tá? Paulo está pensando na graça que alcançou a vida dele. Irmãos, Paulo não tinha nada para ser alcançado pela misericórdia e a graça de Deus. Nada, como eu e você. Mas a graça o alcançou e o salvou. E ele vai dizer ali, ó, 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a... vou ler de 12 a 16. Olha o que ele diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, agora. Mas obtive misericórdia, eu ganhei ela, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, mas, por esta mesma razão, por eu ser o principal pecador, não haver justiça em mim, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por que Paulo foi chamado apóstolo? Foi comissionado por Cristo para pregar o Evangelho? Porque havia algo nele? Não, porque a misericórdia o alcançou. Agora ele evidenciava Cristo, ou seja, ele dava glórias a Cristo naquilo que ele fazia, no que ele se tornara, da forma como ele vivia, falava. Está vendo a transformação impactando uma vida para que Deus receba a glória? Aqui, parece claro, né? Na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Por conta da misericórdia de Deus. E o autor diz assim: até o fim dos tempos, a humanidade é conclamada a reconhecer a Deus em sua glória e majestade, como o único nome a ser adorado. Irmãos, que privilégio é poder dar glória a Deus. Nem todo mundo tem essa consciência, nem todo mundo é chamado para isso. Na verdade, todo mundo é chamado para isso,
seja pela criação, mas não tem essa consciência, não tem esse despertar, porque está entregue à devassidão do seu coração e à idolatria. Então, que privilégio é poder viver de maneira consciente, eu vivo para a glória de Deus. E vamos pensar um pouco na prática dessa doutrina. Como glorificar a Deus na vida prática? A gente já pensou sobre isso aqui, expressando os atributos de Deus em nossas vidas. Amor, bondade, perdão, santidade, justiça, compaixão, paciência, coragem e integridade. Vivendo assim, buscando viver assim, buscando refletir em nossa mente, emoções, no comportamento, no trato com pessoas, os atributos de Deus. Aí Deus está sendo glorificado. E olha, é isso que Deus deu para Adão e Eva, a gente chama de mandato cultural. Ou seja, como é que Adão e Eva deveriam se relacionar com a criação de Deus? Com os animais, com as plantas, as ervas, com o mundo que Deus criara, representado pelo jardim ali e o colocara. Como é que eles deveriam se relacionar com tudo isso? Para a glória de Deus. Eles eram um estudioso, né? Não é o Rui Kima, é o Van Groningen, um holandês chamado Van Groningen. Ele que cunhou isso, né? O mandato espiritual, social e o cultural que Deus deu ao homem quando o criou. E quando ele fala do mandato cultural, ele chama o homem e a mulher ali de os vice-regentes de Deus. Deus os colocou aqui para gerir essa criação. Para quê? Para que a imagem de Deus fosse marcada nela. Lembre, isso aqui antes da queda. E Deus recebesse glória nessa gestão de toda a criação. O pecado entrou e quebrou esse mandato, e hoje nós abusamos da criação. Tudo que existe serve como expressão da glória de Deus. E quanto mais reflete essa glória, mais caminha segundo a sua vontade soberana, mais a imagem de Deus é visto da forma como vivemos, mais nós vamos desfrutar do favor, da compaixão, do socorro e da alegria de Deus. Lembra no início? Qual o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Meu amado, quanto mais você vive para a glória de Deus, mais Deus vai te encher da alegria dele. Ah, como é bom experimentar isso. Você vai chorar no velório, mas você vai chorar consolado. Você vai se entristecer perdendo um emprego, mas você vai se entristecer consolado, com esperança de que o teu Deus proverá. E por aí vai. Você vai ter problemas do casamento, com filhos, mas você vai ter problemas consolados e guiados pelo Senhor. Porque você está lutando para viver para a glória dele. Isso é algo tremendo. Você está ali, caiam 1000 ao teu lado, não é? E 5.000 ali, e 300 milhões ali, e você está de pé. Só Deus faz isso, e faz isso para quem busca viver para a glória dele. Essa glória divina, ela tem uma perspectiva escatológica final, onde ela vai ser revelada de maneira suprema, mas ela também é vista agora, como nós temos visto. No dia do juízo, nós já dissemos aqui, todos virão e se prostrarão diante de Deus, reconhecendo a sua glória. É o Salmo 86, 9 e 10. Deixa eu ler para você. O que diz aqui? Salmo 86, 9 e 10. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. O Egito, a Babilônia, todas. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Uma glória vista na perspectiva escatológica, do fim dos tempos. Mas ela tem uma perspectiva atual. Ela tem que ser vista hoje, na vida diária das suas criaturas. Porque o salmista continua. Olha o Salmo 86, 11 e 12 agora. Então, depois dele meditar na glória, lá no final dos tempos, que Deus receberá, inclusive dos ímpios, agora ele se volta para o presente. Olha o que ele diz, versículos 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ao 12. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Claríssimo, né? Depois de olhar para o fim, ele olha para a vida dele, e ele suplica, Senhor, me faz mais parecido contigo, para que eu glorifique o teu nome.
Olha só, a perspectiva atual da glória. Me ensina as tuas veredas, os teus caminhos, os teus mandamentos. Então, amados, conhecer a vontade de Deus em sua palavra para viver na verdade produz a glória de Deus. Viver de modo reverente e obediente a Deus, temendo o seu nome, produz a glória de Deus. Viver cheio de ações de graças por quem Deus é e faz, produz a glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos em tudo dar graças, porque isso é agradável a Deus. A nossa fé em Deus glorifica o seu nome em nossa vida. A nossa fé em Deus, sabermos que nós fomos justificados pela obra de Cristo, isso produz glória de Deus em nossas vidas. Eu não vou ler o texto, mas é o que Paulo fala lá em Romanos 4, de 19 a 22. Porque isso aqui não é para todos, isso aqui é para os eleitos na eternidade, para aqueles que Deus escolheu, amou, separou e chamou, para que no tempo ouvisse a pregação do Evangelho, crescem em Cristo e fossem justificados. Isso produz a glória de Deus, vai ser visto pelo ímpio, no teu comportamento diferente a partir de agora, em uma vida desperta pela palavra, no poder do Espírito Santo a partir de agora. Como você acha que o ímpio te enxerga? Como você acha que o ímpio, ele julga você quando ele sabe que você tem compromisso com a igreja, que ele sabe que você não se doa à mentira, que você não vai cair para a desonestidade no trabalho, que você é um bom marido, que você e sua esposa conversam, que você não é um homem rude, por exemplo, um homem bruto, que quer dominar, que quer escravizar? Como você acha que as tuas amigas veem você como uma mulher submissa ao teu marido dentro de casa? Talvez elas te chamem de bobona. Eles vão rilhar o dente, porque eles não têm esse padrão de santidade na vida. E teu marido, às vezes incrédulo, que vê você firme com a igreja, orando, lendo a Bíblia, e ele não quer nada com isso. Como você acha que está lá no coração dele? Está rilhando os dentes muitas vezes. Não consegue. Isso produz a glória de Deus na tua transformação. E mal sabe eles, que produz a glória de Deus também no juízo deles. Que se morrerem sem Cristo, podem ser julgados temporalmente aqui, serão muito mais no final. Está percebendo como a fé em Cristo que nos justifica produz a glória de Deus? A tua fé que Deus te deu, isso simplesmente já produz a glória de Deus. Mas tem mais, Deus é poderoso para cumprir suas promessas. Quando cremos nisso sem duvidar, vivemos por isso, nós glorificamos o seu nome. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim: escuta, você crê na tua salvação sem duvidar? Eu disse: eu não tenho a menor dúvida. Ele me olhou assim espantado, porque ele não crê. Porque a teologia dele não dá certeza de salvação. Mas aí eu disse: por que eu creio? Porque não é pelas minhas obras. É porque eu confio em Jesus Cristo. Eu confio totalmente nele. Por mim eu estou condenado diante de Deus. Mas o Senhor entregou algo perfeito por mim. E eu confio nele. Somente nele. Não me vem com santo, não me vem com horóscopo, não me vem com sorte e azar, não vem com nada disso. Eu confio em Jesus. E é por isso que eu estou ciente da minha salvação. Ele ficou espantadíssimo. Mas está vendo? Deus foi glorificado naquela hora, na pessoa da fé em Cristo. Está vendo a fé glorificando Deus? Perceberam? Essa crença em Deus conduz à justificação da igreja pela fé em Cristo. Deus prometeu inocentar da culpa dos pecados aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. E fez isso para que a sua glória fosse vista na vida dos salvos agora, vivendo pela fé em Jesus. Se você vive pela fé em Jesus somente, Deus recebe glória. A predestinação, então, a eleição, elas produzem a glória de Deus. Porque Deus, Ele determinou isso, Ele decretou isso na eternidade, para que Ele fosse glorificado na transformação do seu povo, até o retorno de Cristo, pela fé em Cristo. É o que Paulo fala em Efésios 1, de 11 a 12. Eu vou ler esse texto. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha o que ele fala da igreja. E nele, digo, em Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós
os que de antemão esperamos em Cristo. Olha a fé em Cristo produzindo a glória de Deus. Viram aqui? Mas ainda, nós glorificamos a Deus, irmãos, por exemplo, na pureza sexual. Claro, solteiros, casados, se alguém tem o dom do celibato, Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, 18, 20, vocês são templo do Espírito Santo, então glorifiquem a Deus no vosso corpo. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então quer dizer, a pureza do corpo produz a glória de Deus. Paulo está condenando a sensualidade da igreja de Corinto ali. Um povo que havia vindo do paganismo, da filosofia grega, e que precisava ser instruído, de que não podia servir a Deus e continuar praticando orgias. Não podia. Em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus quando buscamos viver segundo os valores e preceitos da Escritura. Claro, um texto claro ali de Mateus 5,16, né? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Olha aí, Deus vai receber glória quando as pessoas virem o que na nossa vida? As obras, a luz de Cristo, boas obras preparadas por Deus na eternidade. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, a vossa fé, o vosso testemunho, para que eles vejam isso e glorifiquem a Deus. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre o poder do teu testemunho diante dos ímpios? Diante de amigas que te censuram, diante de amigos que te censuram, diante da família. Deus está recebendo glória na tua firmeza. Irmãos, isso aqui é tremendo, é ou não é? A gente não faz nem ideia, não é? A gente passa por isso todo dia, e hoje não aconteceu nada, Senhor, hoje eu fui tão fraquinho. Deus recebeu glória muitas vezes ali na tua vida, naquele dia. Como Rita, desculpa. A obra como um fim em si mesma. Isso. É obra pela obra, né? Carne pela carne. Tá cheio, né, Rita? Para ser agradável a Deus, para você melhorar, evoluir espiritualmente, não é? Tem gente que acha que tem que fazer até exercício para o corpo, para evoluir espiritualmente. É uma doideira, gente. Viver testemunhando, veja, fazer exercício para cuidar da saúde é muito bom, porque isso produz glória de Deus também. Olha que legal, nós falamos da pureza sexual para cuidar do corpo, mas e uma pessoa que é relaxada com a saúde? Ela está produzindo a glória de Deus naquele corpo que é a habitação do Espírito Santo? Olha como é importante. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, produz a glória de Deus. Porque o Espírito Santo habita essa casa aqui. Faz sentido? Por isso que a glutonaria é pecado. E a anorexia, o extremo, também é. Cuidado com isso, né? Viver testemunhando da palavra de Deus, viva em cada ato diário, vai calar a boca dos ímpios e produzir a glória de Deus, irmãos. Isso aqui tem que ler. 1 Pedro 2,12. Olha o que o apóstolo fala. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha só, o ímpio vai rilhar os dentes quando ele vê um comportamento de um crente fiel diante dele, muito diferente do dele. Não tem o que falar, ele não tem o que falar contra aquilo. Olha 1 Pedro 2,12. Vamos ler o 11 e o 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, aqueles desejos corruptos. Eu minto mesmo, eu sou desonesto mesmo, eu gosto do boteco, e por aí vai. Mantendo exemplo, como que você vai fazer isso? Se abstendo das paixões carnais. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, você é submisso ao teu marido, você é uma bobona, observando-vos em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia da visitação é quando Deus vai acertar as contas lá no juízo. Ali, não só na visitação, mas de maneira temporal aqui também, não é?
eles vão ser humilhados, constrangidos pelo teu comportamento. Sabe o que eu presenciei uma vez? Olha só, gente, não sei se eu já contei isso aqui. E essas coisas a gente fala, irmãos, para a glória de Deus. Isso aqui não é para nós. Nós temos que trabalhar assim, de maneira consciente. Senhor, me livra do orgulho, porque não há soberba e orgulho. Nós vamos ver hoje à noite na pregação de Romanos. Na vida do crente não tem lugar para orgulho espiritual, porque o que nos alcançou foi o quê? A graça, a misericórdia, não tem nada a ver comigo. Foi a graça e a misericórdia. Mas olha que interessante. Uma vez eu estava num curso preparatório para concurso público. E deu um intervalo, saiu a maioria da sala, e aí juntou lá meia dúzia de homens em torno de um computador. Eu estava lá na frente terminando de copiar, e eles ali. O que eles estavam vendo? Pornografia. Uau, 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 uau! Vem aqui, Rogério! Eu disse, não vou. Não vou. Porque, irmãos, o celular tem que se converter também na vida do cristão. Será que você recebe coisa inapropriada no teu celular? Outro dia eu fui colocar uma película no meu celular. Você sabe que tem película que evita que as pessoas que estão do lado vejam o que está passando. É uma película diferente. Você sabia disso? Olha cada coisa. É para o cara ficar tranquilo aqui, ó. Ele está num ônibus, ele está num monte de lugar. Se você está aqui do lado, você olha, distorce, você não vê nada. Para que isso? O crente tem que ter esse tipo de película? Olha aí. Que coisa, não é? O crente precisa viver de maneira distinta do ímpio, irmão. Precisa viver. Tem que lutar. Modernamente, a igreja tem se assemelhado ao mundo, mas Deus nos chamou para sermos sal e luz no meio das trevas desse mundo. Então, ó, se a vida do cristão não se distingue da vida do ímpio, como é que Deus vai ser glorificado? Se é joio por joio? Que propósito maior na vida do crente existe do que ser diferente do incrédulo em seu dia a dia, justamente para que Deus receba a glória do que ele faz, e de outro lado, haja esperança para esse infeliz. Irmãos, a igreja é o luzeiro do mundo em trevas. A igreja é a esperança daqueles que jazem em trevas hoje. A igreja, você como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, você é a esperança no meio de um monte de ímpio caído. É você. Deus vai usar você. Entendeu isso? E ele vai receber glória. Se tiver um eleito ali e ele quiser alcançar naquele momento, ele vai receber a glória daquela transformação. O constrangimento dos ímpios para que Deus receba a glória ali e no dia do juízo, como lemos em 1 Pedro 2,12, está nas tuas mãos. Ali naquele momento em que Deus te chama a dar um testemunho fiel do reino dele, para que ele receba glória. Irmãos, vocês estão percebendo como é que a gente nem percebe como a gente lida com a glória de Deus no dia a dia? Em todo o tempo. Quando eu preparava essa aula aqui, eu falei, Senhor, me ajuda a caminhar de maneira mais consciente, porque Deus está sendo glorificado ou não na minha vida o tempo todo, nessa interação com o mundo, o tempo todo. Olha como é importante uma aula dessa. E ainda, glorificamos a Deus na integração participativa, na participação ativa na igreja de Cristo. Claro, na igreja nós encontramos fé, amor, crescimento espiritual, comunhão cada vez maior, mais profunda, mais intensa, primeiro com Cristo, o cabeça da igreja. É o que Ele está fazendo hoje, te fortalecendo na tua comunhão com Ele, para você manifestar mais a glória dEle, e também na comunhão de uns com os outros, nos ajudando, nos apoiando. Vou fazer uma visita depois aqui do nosso estudo, uma família enlutada, não quer vir para a igreja. Já visitei, já desafiei, orei, mostrei na Bíblia, mostrei o conforto, o consolo que é caminhar no meio do povo de Deus nessa hora principalmente. Não quer. A partir daí, dessa nossa comunhão, saímos para o mundo para glorificar a Deus em vidas conforme a sua palavra. É assim, não tem segredo. Não tem como você ter vida de piedade se você não tem comunhão com o Senhor da piedade. Se você não tem comunhão com a noiva de Cristo,
Não tem jeito, irmãos. Seria muito bom. Ih, rapaz, seria muito bom eu ser um crentão e estar agora jogando bola, viajando, passeando de moto, fazendo rapel numa cachoeira. Seria muito bom, mas não dá. Isso não é a vida real. Isso é conto de fadas. Igreja chamada pelo Senhor, constituída pelo Senhor, é em torno da palavra de Cristo, o Senhor da igreja. É na comunhão. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é viverem separados, os irmãos, jogando bola na cachoeira, nada de comunhão. O que é isso? Isso não é igreja. Isso aqui é uma bênção. Isso é poder na nossa vida. Se há um empoderamento que a gente tem que ter, é aqui a nossa vida, essa comunhão. Uns orando pelos outros, uns intercedendo pelos outros, estendendo a mão para ajudar numa necessidade, exortando em amor se estiver desviando do caminho, e por aí vai. Efésios 3, de 10 a 13, Paulo diz assim, eu acho que é o último texto, Efésios 3, eu acho, Efésios 3, de 10 a 13, a gente lê assim, olha que texto precioso. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, o Senhor da igreja, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pela fé em Cristo, o que Paulo está falando aqui nesses versículos? Pela fé em Cristo, a igreja se torna participante da sua glória, da glória de Cristo, da sua sabedoria, da sua vitória sobre o mal na cruz, na sua ressurreição. E o que ela faz com essa sabedoria de Cristo? Ela anuncia um mundo caído ao seu redor. E isso produz o quê? Glória de Deus. É isso, irmãos. Imagina um demônio te tentando, e você no poder de Cristo resistindo. Como você acha que ele vai ficar? Esse aqui está duro dobrar. Você quer ver uma coisa? Eu vou contar uma experiência minha, eu vou contar. Eu não ia contar. Fala, pode falar aí. Murmuração, um coração ingrato, descontente, né? Irmãos, olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu posso falar, aconteceu comigo. Eu não estava na igreja presbiteriana, eu namorava uma moça que ia nas sessões de descarrego, na igreja universal. De quinta-feira, ele tem lá um negócio que chama sessão de descarrego. Você vai lá, um monte de gente manifesta, é horrível. Mas eu estava lá com essa menina, estava sentado lá. Eu era um bom católico, viu? Um católico praticante. Sempre fui, sempre participei da vida da minha igreja, mas era um católico romano, e eu estava lá, tá? O pastor está lá defendendo que quem é dizimista fiel, o diabo não toca. Não, uma bata branca, uma boa retórica, quem é dizimista fiel, o diabo não toca, não toca. Quem que é dizimista aqui? Vem cá, levanta aqui e vem assim uma pessoa que é dizimista fiel. Uma pessoa levantou, eu já contei isso aqui, uma pessoa levantou. Ele falou assim, chegou lá na frente, meu filho, pega aí uma nota na tua carteira, qualquer uma, pode pegar. O senhor tirou, tinha uma mulher possessa, estava assim, um obreiro aqui segurando a cabeça dela e ela ali. É horrível isso, gente, mas acontece. E daí, o pastor falou assim, estende a nota lá, estende. E essa mulher, o senhor estendeu. Diabo, toca na nota dela. Ele chegava perto assim, chegava e não relava. Aí todo mundo, olha só, não toca mesmo, né, nas finanças e tal. O pastor falou assim, eu quero agora alguém que não é dizimista fiel. Você tem coragem de vir aqui? Irmãos, eu levantei a mão. Eu usava óculos, sempre usei. Eu levantei a mão. Eu falei, gente, não é possível. Lotado, sabe aquele templo lá em Rio Preto, na General Glicério? Enorme. Eu fui lá, tirei o óculos, falei, vou tomar uma burdoada. Tirei o óculos, botei no bolso, era um óculos de ferrinho, fininho. Falei, eu vou tomar uma aqui, mas eu tirei o óculos e guardei. Aí o pastor foi muito educado, tudo bem,
fique tranquilo, tá bom? Ó, pegue uma nota aí na tua carteira, qualquer nota. Peguei a menor, se eu perder, peguei a menor, enrolei e segurei. E, gente, fechei os olhos. E eu comecei a pensar em Deus. Eu comecei a pensar no Senhor. Eu falei, Senhor, eu lembro, como se fosse agora. Eu falei ali. E eu creio que ali Deus já estava... Era um processo, irmãos. O processo de conversão é um processo na vida do cristão. Não é assim, ó. As pessoas acham que é assim. A gente tem que ter paciência com irmãos que estão lutando às vezes. Amá-los, abraçá-los. Porque, imagina, eu fechei os olhos. E eu falei, Senhor, por favor, não deixa esse bicho relar em mim, Senhor. Irmãos, eu ouvi da boca daquele demônio. O pastor falou, pega! Estica a mão, eu estiquei. O pastor falou, pega! Sabe o que ele falou? Eu não posso. Ele está pensando em Deus. Não posso. E aí, imagina a cara do pastor. Eu não queria estar na pele dele, né? Caiu a tese dele. Caiu todo o argumento dele. Porque é isso, irmão. Deus nos chamou para que a gente agora anuncie diante do mundo caído ao nosso redor a fé em Deus. Hoje eu sei, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Que a gente testemunhe. Ele não relou em mim. Não relou. Quando você... eu sei. O diabo sabia que eu estava pensando. Isso já me falaram. Mas ele sabia? Certo, ela é isso. É isso mesmo. Você está correto. Deus preserva, irmão. E eu tenho muitas coisas para contar aqui. Devagarzinho eu vou falando para vocês. Então, ele não vê. Eu não creio isso. Ele não tem esse poder. Mas eu ouvi daquele bicho lá. Eu ouvi. Não sei. Talvez Deus possa ter revelado algo. Sabe? Porque isso, irmãos, é uma experiência muito particular, tá? Que eu estou contando. Foi comigo. Então, cuidado. As pessoas tomam isso como regra. Agora é assim, então eu vou desafiar. Não, cuidado. Aquilo ali foi comigo. Entendeu? Mas ele não vê. Sim, exato. Gente, naquele dia, aquele bicho humilhou tanto aquela mulher. Aquela mulher lá estava traindo. Ela estava com uma amiga ali, ó, sentada no primeiro banco. Aquela mulher estava saindo com o marido da outra. Ele falou ali, ó, sua besta, falou para ela, eu estou saindo com teu marido, possuindo aquela mulher. Você imagina? Olha que tipo de... E você acha que isso é... Oh, meu Deus, que coisa. Isso não é... Isso é culto a Deus. Exato. Para humilhação, Leandro. Isso aí, você acha que isso produz glória a Deus ali? Daquele jeito, aquela exposição... Imagina o relacionamento daquelas duas mulheres depois, como é que ficou? Pode ter destruído a família, que é o que o diabo quer, não é? Então, presta um desserviço ao reino de Deus esse tipo de serviço. Porque não prega o evangelho para aquela que foi possuída, e o que acontece daqui a pouco? Ela foi limpa, ela vai ser possuída de novo. Jesus falou, cuidado, hein? O demônio sai, ele acha a casa limpa, ele traz 7, e o estado final é pior do que o inicial. Presta um desserviço ao reino aquele tipo de coisa. E as pessoas gostam por quê? Exibicionismo. Gente, há um mal presente em nós. Paulo falou em Romanos 7. Não é? Você está numa rodovia, tem um acidente, por que tem trânsito adoidado? Porque as pessoas passam devagar e quer ver a cabeça pendurada assim, ó, do cara. Quer ver a pessoa esmagada pelo caminhão. A maioria, não são todos, mas há um chamado. Por que a velocidade atrai a tantos? Por que brinquedos que despertam tanta adrenalina são os mais concorridos? Olha aquela moça lá em Cordeirópolis, que judiação. Jogaram ela da ponte, 40 metros, sem a corda. O que aquela menina estava fazendo lá? Como é que ela não viu que estava sem a corda? Esse pessoal dizem, né, que era técnico, guia técnico. Como é que eles não viram isso? Mas por quê? Parece que a morte atrai. Porque quando pecamos, o que entrou em nós? Um inimigo estranho que Cristo vai vencer no final. A morte. É um inimigo.
Tem muita gente que diz assim, não, a morte é um processo natural. Outro dia me falaram. Negativo. O Espírita fala isso. A morte é um inimigo, segundo a Bíblia. Ela é um inimigo que vai ser vencida no retorno de Cristo. É o último inimigo, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Não tem esse negócio de processo natural, não. É um inimigo. Deus não nos criou para a morte. Isso é coisa de espírita. Conclusão. Glorificar a Deus é viver para que Deus seja glorificado. Glorificar a Deus é viver para que Deus seja glorificado. É muito mais do que ser religioso, membro de igreja, falar de Cristo para as pessoas, ter uma família tradicionalmente cristã desde gerações passadas. Veja, tudo isso é bom, irmãos, tem que ter. Mas se a glória de Deus não for vista no modo como você vive, então você estará apenas sendo admirado pelas pessoas por uma retidão moral e religiosa, entre aspas, buscando uma autoglorificação, ainda que inconsciente, estabelecendo-se como um ídolo diante de todos. Isso é terrível. Deus só é glorificado em sua vida quando você abre mão da sua glória e busca viver para a glória de Deus. Como fazer isso? Abrir mão da minha glória, buscar viver para a glória de Deus. Viva de modo consciente a cada momento, sempre buscando refletir os atributos de Deus que você tem aprendido em sua palavra, em cada pequeno ato do teu dia a dia. Haja com honestidade, justiça, integridade, pureza, amor, vida frutífera, paciência, mansidão, humildade, compaixão. Todos esses são atributos de uma perfeição divina de Deus. E que se você tem o Espírito Santo, em algum grau, ele vai levar você a atuar dessa forma. Em algum grau, não é ser perfeito. Lembra do sapateiro de Lutero? É muito conhecida essa história. Um simples sapateiro, lá na época da Reforma, falou para Lutero, Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus? Eu sou um sapateiro. Sabe o que ele respondeu, Lutero? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Não engane ninguém, não explore ninguém. Deus vai receber glória. Viva de maneira cristã, não só na igreja, mas na família, no trabalho, na vida cultural em geral, e Deus vai receber glória. Tudo isso para que você seja um com o Filho e com o Pai, e a glória seja dada a eles por meio do teu testemunho. É o que Jesus fala ali. Agora o último texto, esse tem que ler, irmãos. João 17. A oração sacerdotal do Senhor. Olha o que ele diz, que coisa importante. João 17, de 20 a 23. É Jesus, olha o que ele está dizendo. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, Jesus está falando, orando ao Pai, pela igreja, por esses discípulos que estão aqui. Aqui. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está vendo aqui, Romanos 10? A pregação vem, a fé vem pela pregação. É por meio da palavra que alguém vai crer em Cristo. Para quê? Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós um só. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha só, a glória que me tens dado, eles viram em mim, para que sejam um comigo, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Está vendo a conexão do nosso testemunho com a glória do Pai e do Filho? É na vida dos discípulos, produzindo a glória de Deus, que o poder, que a glória do Pai e do Filho serão manifestas. Que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui a igreja produz quando nos une ao corpo de Cristo, esse organismo vivo. E algumas aplicações, rapidinho. Eu glorifico a Deus quando trato bem minha família. Eu glorifico a Deus quando sou trabalhador e bom cidadão. Eu glorifico a Deus quando luto contra a mentira, a preguiça, a desonestidade, a ingratidão. Eu glorifico a Deus quando não ando de mãos dadas com as obras das trevas na cultura. Quanto crente dando ibope para filme que divulga coisas que Deus condena. Não vai não, irmão. Festas populares.
Ai, quanto crente postando foto de festa, que está ali numa idolatria enorme, está ali dançando, que legal, posta foto lá, a família inteira, está levando o filhinho naquilo lá. Não vai não. Quem assiste Largados e Pelados? Você quer ver o que ali? Sensualidade sendo explorada? Veja, é não andar de mãos dadas com as obras das trevas, é lutar contra isso aqui que Deus condena. Deus produz glória a Deus. Eu glorifico a Deus quando prego o Evangelho, sempre que uma oportunidade se apresente. Vou mostrar aquilo que eu confio. Eu glorifico a Deus quando participo da vida da minha igreja com amor e alegria. Amém, irmãos?